Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais dramáticas do Evangelho de Mateus, a fuga desesperada de uma família para o Egito para escapar de um rei assassino. É uma história de perigo, fé e exílio. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma história tão antiga continua relevante para nós hoje? A resposta, como a gente vai ver, está em olhar além do óbvio para descobrir um padrão muito mais profundo e, olha, intencional. Sabe, textos antigos e as escrituras em especial não são só um relato do que aconteceu. Eles são como tapeçarias, muito complexas, cheias de camadas de significado. E para entender a história toda, a gente precisa ir descascando essas camadas, uma por uma. E a ferramenta principal para isso se chama tipologia. O que é isso, afinal? É a ideia de que a história se repete, que ela tem padrões. Uma pessoa ou um evento lá no Antigo Testamento, que a gente chama de tipo, serve como um prenúncio para algo que vai acontecer no Novo Testamento. É como se a história fosse um eco, que vai ficando mais forte com o tempo. Então, vamos começar pela primeira camada, a história literal, os fatos, do jeito que o Evangelho de Mateus conta. É aqui que toda a tensão começa. Tenta imaginar a cena. No meio da noite, José recebe um aviso urgente num sonho. Um anjo aparece com uma ordem dramática, que não deixa nenhuma margem para dúvida. A vida da família dele depende da obediência imediata. E o motivo é este. A ameaça não é algo vago, é específica, é real, é mortal. O rei Herodes, o governante da Judéia, está caçando a criança. O risco não podia ser maior. E então, eles fogem. Este mapa aqui mostra a rota perigosa que eles provavelmente tiveram que fazer, saindo da Judéia, indo para o sul, atravessando um território hostil até chegar no Egito, que era um refúgio conhecido. Não foi uma viagem curta nem fácil, foi um ato de fé, de desespero para escapar da fúria de um tirano. Agora, vamos para a segunda camada. Quem eram essas figuras históricas? Para entender a história, a gente precisa entender o mundo em que ela aconteceu. O rei Herodes não era um vilão de conto de fadas, não. Ele foi uma figura histórica real e bem complexa. Indicado por Roma, ele nunca foi totalmente aceito pelo povo judeu. E a resposta dele para qualquer ameaça ao seu poder, fosse real ou imaginária, era sempre a violência brutal. Isso faz dele uma ameaça totalmente crível nessa narrativa. Anos depois, outro sonho, outra mensagem de um anjo. Herodes morreu. O perigo imediato passou. A ordem agora é voltar para casa, para a terra de Israel. O exílio tinha acabado. Mas o perigo não tinha desaparecido por completo. O filho de Herodes, Arquelau, agora governava a Judeia, e ele logo mostrou que era tão cruel quanto o pai. Quando soube disso, José, com toda a razão, ficou com medo. O plano teve que mudar. Em vez de voltar para a Judeia, eles desviaram o caminho para o norte, para a região da Galileia. Ok, agora a gente vai para a terceira camada, onde as coisas ficam fascinantes de verdade. É aqui que começamos a ver os padrões, os ecos da história de Israel ressoando na vida de Jesus. Aqui, os paralelos são impressionantes. Pensa só, tanto Moisés quanto Jesus enfrentaram uma sentença de morte quando eram bebês por causa de um tirano. Os dois foram salvos por suas famílias, os dois encontraram refúgio no Egito e os dois voltaram de lá depois que a ameaça morreu. Isso é muito mais que uma simples coincidência. Então, o pulo do gato é este. O autor de Mateus está fazendo uma afirmação teológica muito poderosa. Ao estruturar a infância de Jesus para espelhar a de Moisés, ele está dizendo que Jesus é um novo libertador, o novo legislador, aquele que vai liderar o povo de Deus num novo e definitivo êxodo. Agora vamos para a camada final, a mais explícita de todas. O jeito como Mateus cita diretamente as escrituras do Antigo Testamento para provar o seu ponto. Quando a família retorna do Egito, Mateus conecta esse evento a esta citação do profeta Oséias. Originalmente, essa frase se referia à nação de Israel que foi libertada da escravidão no Egito. Mas, ao aplicar essa profecia a Jesus, Mateus faz algo radical. Ele está dizendo que a história de Jesus resume e cumpre a história de toda a nação de Israel. A fuga e o retorno não são só eventos aleatórios, eles são a encenação de um roteiro divino escrito séculos antes. E o passo final da jornada, a ida para Nazaré, também é apresentado como o cumprimento de uma profecia. Essa citação específica é meio misteriosa, porque não bate com nenhuma passagem exata do Antigo Testamento. Mas o ponto de Mateus é claro: até o lugar onde Jesus cresceu foi divinamente ordenado. Percebe? Cada movimento, cada decisão, desde a fuga para o Egito até a ida para Nazaré, é apresentado como uma peça de um quebra-cabeça divino.
Juntas, essas peças formam um retrato de Jesus como o clímax da longa história de Deus com seu povo. Então, vamos juntar tudo. O que a gente aprendeu ao analisar essa história em camadas? A gente viu que não é só um relato, mas um argumento construído com muito cuidado. A gente começou com o evento em si, uma fuga para salvar uma vida. Depois, descobrimos o eco, o padrão, a história de Moisés se repetindo. E, finalmente, chegamos ao significado profético, a prova de que tudo isso fazia parte de um plano maior. E esse jeito de ler as escrituras não é uma invenção moderna. Faz parte do que as fontes chamam de tradição viva, onde a compreensão de um texto cresce e se aprofunda com o tempo à medida que a comunidade reflete sobre ele. O significado não está congelado, ele se desdobra. No fim das contas, a grande conclusão é esta. A genialidade da narrativa de Mateus está em como ele consegue tecer juntos a história, a tipologia e a profecia. O resultado é um retrato de Jesus que não é só histórico, mas profundamente teológico, defendendo que a vida desse menino de Nazaré é o ponto central de toda a história humana. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Quando a gente percebe que uma narrativa, seja ela antiga ou moderna, funciona em vários níveis, como isso muda a nossa compreensão? O que acontece quando uma história se revela um projeto, um padrão com um significado muito mais profundo? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia.